Provavelmente você já viu várias pessoas falando como a economia do nosso país funciona, mas eu tenho certeza que você não entendeu nada porque eu já ouvi falar e também não tinha entendido absolutamente nada. Taxa Selic, Banco Central, IPCA, IPTU, várias coisas e eu não tinha a menor noção do que eles estavam falando. O objetivo desse vídeo aqui é mostrar para você como a economia do nosso país funciona sem usar os termos técnicos para confundir a sua cabeça. Existe um cara chamado Banco Central. O Banco Central, também conhecido como Bacen, ele basicamente controla a quantidade de dinheiro na nossa economia e a disponibilidade de crédito. Ele tem duas principais habilidades para conseguir fazer isso. Ele controla os juros com a famosa taxa Selic, que tem influência direta em cartões de crédito, empréstimos bancários, aplicações financeiras, entre outras coisas que envolvem taxa de juros. E a segunda coisa aqui é imprimir papel moeda. O real hoje representa a quantidade de riqueza que a gente tem no nosso país. Isso quer dizer que quanto menos papel moeda em circulação dentro da nossa economia, mais coisa a gente consegue comprar com menos dinheiro. E com muito papel moeda em circulação, a gente vai usar mais dinheiro para comprar as mesmas coisas que antes. Com isso, o nosso amigo Banco Central, ele tem influência direta na disponibilidade de crédito para a população. Aí você deve estar pensando assim: nossa, Rafael, mas você está super equivocado, porque quem dá disponibilidade de crédito são os bancos e não o Banco Central. Então vem cá e vamos entender como que os bancos funcionam. Os bancos usam o dinheiro que eles já têm para poder fazer mais dinheiro. E eles fazem isso usando o empréstimo bancário. Quem pega dinheiro emprestado basicamente quer fazer algo que o seu próprio dinheiro não é capaz de comprar. Por exemplo, comprar uma casa, comprar um carro, uma moto, começar um negócio. Então essa pessoa não tem o dinheiro ainda e aí ela pega dinheiro emprestado com o banco prometendo pagar juros. Então basicamente a pessoa pega dinheiro emprestado, que é chamado de saldo principal, mais acréscimo, que é chamado de juros. Só que quando a taxa Selic sobe, quando o Banco Central ele aumenta a taxa Selic, o empréstimo ele fica mais caro. Por quê? Porque a taxa Selic é a taxa mãe de todos os juros. Então, quando a taxa Selic sobe, o empréstimo ele fica mais caro, fica com os juros mais caros. E as pessoas tendem a pegar menos dinheiro emprestado por conta desses juros mais altos. E quando a taxa Selic cai, o inverso também acontece. As pessoas acabam pegando mais dinheiro porque o estímulo para pegar mais dinheiro emprestado é maior, porque a taxa de juros está menor. E agora eu te pergunto, quem que controla a taxa Selic? Sim, o nosso queridão, o nosso amigo Banco Central. Se ele controla a taxa Selic, ele tem influência direta na disponibilidade de crédito e dinheiro para as pessoas. Com a taxa Selic mais baixa, facilitando a disponibilidade de dinheiro dentro da economia através dos empréstimos bancários e as aplicações financeiras rendendo menos porque a taxa Selic caiu e agora os juros está mais baixo, então as aplicações financeiras acabam rendendo muito menos, as pessoas tendem a gastar mais esse dinheiro. Por quê? Porque o custo de deixar o dinheiro investido rendendo menos frente ao que elas podem comprar com dinheiro no agora, para elas fazem mais sentido gastar mais esse dinheiro. E com a disponibilidade de dinheiro através dos empréstimos bancários, as pessoas começam a gastar mais, então aumenta a circulação de capital dentro da nossa economia. E aí quando essas pessoas começam a gastar mais o seu dinheiro e começam a aquecer mais a economia e movimentar mais esse capital, acontece uma coisa chamada da lei da oferta e da demanda. As pessoas começam a procurar por produtos e serviços dentro da nossa economia para poder gastar o seu dinheiro e acaba que a demanda supera a oferta. Quando a demanda supera a oferta, os comerciantes e as pessoas que disponibilizam os seus serviços acabam cobrando mais caro, porque agora os seus produtos e os seus serviços estão mais escassos, porque tem muitas pessoas procurando a mesma coisa. Então os comerciantes acabam cobrando mais caro por os seus produtos ou os seus serviços. E isso é chamado de inflação. Esse aumento dos preços chamados de inflação, aqui no Brasil é medido por uma sigla chamada IPCA. Provavelmente você já ouviu falar por aí, com certeza não deve ter entendido, mas significa Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo.
E aí acontece uma coisa bem interessante. O Banco Central, o Bacen, ele não quer que a inflação se propague por muito tempo. Por quê? Porque isso vai gerar uma série de problemas no médio e longo prazo. E o que o Banco Central faz para poder conter essa inflação, para poder dar uma freada nesse aumento dos preços? Ele começa a aumentar a taxa Selic. E basicamente funciona da seguinte forma. Com o Banco Central aumentando a taxa Selic, as pessoas tendem a pegar menos empréstimos bancários. Por quê? Porque antes os juros estavam baixos, então estimulava as pessoas a pegarem mais dinheiro emprestado com os bancos pela baixa de juros. Agora que o Banco Central está subindo os juros, e o juros está cada vez mais caro, o empréstimo também vai ficar mais caro. E isso desestimula as pessoas pegarem mais dinheiro emprestado. E se a gente for colocar num raciocínio lógico, as pessoas pegando menos dinheiro, elas acabam gastando menos dinheiro, porque elas não vão ter mais tanto dinheiro assim para poder gastar com bens e serviços dentro da nossa economia. E uma outra coisa acontece também. Os juros das aplicações financeiras, dos investimentos, acabam aumentando. E as pessoas entendem que gastar o dinheiro agora e deixar o dinheiro aplicado para render lá no futuro vale mais a pena por causa da alta desses juros. Com menos pessoas consumindo dentro da nossa economia, acaba fazendo que a oferta, a disponibilidade de produtos e serviços dentro da nossa economia acabem ficando maior do que a demanda, do que a busca por esses produtos. E o que acontece? Os preços começam a cair. E quando você tem uma oferta maior do que uma demanda, ou seja, uma disponibilidade maior do que uma procura, acontece um evento chamado deflação. A deflação é a baixa de preços desses bens e serviços na nossa economia. Mas o nosso querido Banco Central, ele também não quer uma deflação por muito tempo. Nossa senhora, mas esse Banco Central, o bicho não está satisfeito com nada, né? Mas não, é porque a deflação, ela acaba atrapalhando o crescimento do PIB na nossa economia. E quando o PIB ele começa a cair ao invés de aumentar, a gente passa por um período chamado de recessão. Então, basicamente, quando você vê alguém falando no jornal, alguém engravatado ou numa conversa, numa rodinha perto de você, e alguém falando que um país está passando por um momento de recessão, basicamente é que o PIB daquele país está em queda. Rafael, mas aí o que o Banco Central vai fazer em relação a essa recessão aí? O Banco Central ele tem que ser ligeiro e tem que ter umas atividades bem rápidas, ele tem que ser bem rápido mesmo. Por quê? Porque ele precisa baixar as taxas de juros para a galera começar a voltar a comprar novamente, para poder reaquecer novamente a economia. Meus amigos, o Banco Central trabalha com vontade. Mas aí você deve estar se perguntando, e se o Banco Central não tiver toda essa agilidade em aumentar a taxa de juros, em enxergar um cenário futuro em relação a uma recessão, o que pode acontecer? O que pode acontecer é que se ele não tiver toda essa agilidade, um cenário de aumentar ou baixar a taxa de juros para poder conter uma recessão acaba não fazendo mais sentido. Por isso que o olhar tem que ser holístico em relação a um todo na nossa economia. Com o consumo mais baixo da população, as empresas acabam vendendo menos. E para elas continuarem com uma operação de lucratividade dentro da empresa que faça sentido essa empresa continuar funcionando, ela precisa fazer alguns cortes. E esses cortes acabam envolvendo mandar as pessoas embora. E aí acontece que o aumento da taxa de desemprego aumenta. Como o governo ele arrecada sobre a renda dos empregados e sobre os produtos que esses empregados consomem através dos impostos, ele nesse momento está arrecadando menos, porque tem menos gente empregada e menos pessoas consumindo. Porém, com mais desempregado dentro de uma economia, o governo precisa tomar algumas medidas de auxílio, como auxílio seguro-desemprego, auxílio Brasil, Bolsa Famílias, o que no geral acaba aumentando mais o gasto do governo. Em um período de recessão, o governo já tem os gastos elevadíssimos e com uma arrecadação muito baixa, porque ele não está conseguindo arrecadar como ele arrecadava antes. E é aí que o nosso amigo Banco Central entra em ação mais uma vez. E é aí que ele entra usando uma das suas principais habilidades, que é imprimir papel moeda. Essa impressão de papel moeda vai servir para principalmente duas principais coisas: para poder auxiliar nos auxílios que o governo tem que disponibilizar para as pessoas e para poder construir infraestrutura para gerar novos empregos dentro daquela economia.
O aumento do consumo a partir dos auxílios que o governo disponibiliza e da impressão de papel moeda que o Banco Central fez impulsionam uma inflação de forma saudável, fazendo assim que o Banco Central possa subir a taxa Selic sempre que for necessário. Existem muitas outras coisas que podem alterar a economia de um país, como principalmente a gestão do governo, a balança comercial, a taxa de imposto que aquele país cobra dos seus arrecadantes, mas isso daqui é uma introdução para você entender como a economia funciona.